O que te causa desconforto é para te tirar do lugar, porque quando você está sentado no lugar que você está desconfortável, você quer levantar, sair e mudar de lugar. Então, se está num lugar de desconforto, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar o seu ser para evoluir para o estágio melhor. Ele não te quer ver parado num lugar só. Você não foi chamado para estar num lugar paralisado, sem crescimento, mas o Espírito Santo de Deus te chamou para te mover e te evoluir. E eu quero ler aqui, na palavra do Senhor, que diz assim, em Mateus 22, versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Deus, Ele está nos ensinando o primeiro mandamento. E o segundo é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantas adversidades nós passamos no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, que nós conseguimos vir adorar a Deus, sentir a presença de Deus, mas nós conseguimos talvez pensar que nós estamos amando a Deus, já amamos o nosso próximo, mas nós não queremos nem suportar o nosso próximo. Quantas vezes Deus falou muito comigo, porque essa palavra pregou assim, ó, pá, veio de confronto, mas foi para me mudar. E eu sei que se você necessita de mudança, Deus também vai fazer mudança na sua vida. Quantas vezes nós não suportamos o próximo? Quantas vezes eu quero fazer com que o meu ser entenda que eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas quando chega a hora de amar o meu próximo, eu não consigo. Porque o meu próximo, ele me chateia. Eu quero dizer para você, não crie expectativas aonde são seres humanos, são pessoas. Não crie expectativas em mim, não crie expectativas em pessoas, em seres humanos, porque eles vão te magoar, eles vão te decepcionar. E não crie expectativas aonde Deus não te prometeu nada. Eu ouvi uma palavra aqui. Talvez você crie expectativas e Deus não te prometeu nada daquilo. E você está criando expectativas naquilo. Está criando expectativas e está lutando. E Deus não te dá porque não é propósito dele. Você se frustra e fica contrariado. Não crie expectativas aonde Deus não está no negócio. Mas crie expectativas primeiro no seu coração, aonde o Espírito Santo de Deus, ele está no negócio, aonde Deus, ele sonhou para você, porque assim você vai conseguir. Então, se você não tem, talvez alcançado o lugar que você quer estar, você ainda não está amando a Deus sobre todas as coisas, e nem o próximo como a ti mesmo. Às vezes nós chegamos na igreja e nós não queremos nos relacionar. Talvez você tente bem ali no cantinho ali, onde a irmã Andréia senta. E quando acaba o culto, ela sai correndo. Estou falando que a palavra falou comigo, vem mesmo de confronto, mas foi para me mudar. E quando ela senta ali, acaba o culto, sai correndo, não cumprimenta os irmãos, porque não quer talvez relacionamento, talvez você não quer se relacionar, você quer vir adorar, buscar a Deus, mas não quer se relacionar, porque não quer talvez se magoar, veio de algum lugar que te magoou, de algum processo dolorido. Mas eu quero dizer para você, igual eu já disse, aonde tem pessoas, vai ter problemas, mas aonde Jesus ele reina, os problemas são resolvidos e a igreja cresce. Então, se tem trazido problemas, é para o seu crescimento. Está no lugar de desconforto, sai do lugar. Sai do lugar. Se você está desconfortável, sai do lugar. Esse lugar não te pertence mais. Ama a Deus sobre todas as coisas, e Ele te honrará. Ele te colocará no lugar de honra. Por quê? Eu quero que coloque lá no livro de 2 Crônicas 7,14. Acho que tem umas 6 folhas aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir ler. Livro de 2 Crônicas é 7,14. Vamos ler junto? Pode ler. E esse povo... Pode deixar aí. E quem é esse povo? Quem é esse povo?
somos nós. Sou eu, é você, é esse povo. E se é esse povo que se chama pelo seu nome, o que é isso? Ali a pastora, chamada pelo nome de Deus, mulher de Deus. Ali o pastor conduzindo as ovelhas. Vem aqui, fala e prega. Traz palavra que renova. Ali é um homem de Deus. Ali os irmãos que estão na nave da igreja, ali tem uma mulher. Ali vai uma mulher de Deus. Esse povo que se chama pelo teu nome é o povo que é conhecido como homem e mulher de Deus. E como eu tenho me comportado como esse homem e mulher de Deus? Eu sou esse povo chamado pelo nome. Ela, irmã pregadora. E aí, como que eu tenho me comportado? Como que eu tenho evoluído? Como que eu tenho crescido? Como que eu tenho prosseguido para ser honrada por Deus? Pode deixar lá. E fala mais o que lá? Se esse povo que se chama pelo seu nome se humilhar, reconhecer que sem ele você não é nada. Reconhecer que ele é tudo, ele está no topo, ele está no centro, ele é tudo. Orar. O que é orar? Falar com Deus. Quando você fala comigo, você conversa, você tem intimidade, você tem um tipo de contato, de intimidade para você falar comigo. Ou você vai começar a conhecer-me para você falar comigo, se relacionar comigo, orar, falar com Deus. Buscar. Também fala de relacionamento. Como está o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus? Como está a minha vida com Deus? Porque você é esse povo que é conhecido como o povo de Deus. Você tem se humilhado, você tem orado, você tem buscado a Deus. Você tem buscado a face de Deus. E você e eu, nós temos nos afastado dos maus caminhos. Se tem uma guerra que você tem que correr dela, é o pecado. Corre dele. Corre, porque se você achar que você é forte demais, ele te derruba. Corre dele, afastar dos seus maus caminhos esse povo. O que vai acontecer? Os céus, dos céus eu ouvirei. O Senhor Jesus, ele é tão rodeado de glória, e se você fizer tudo aquilo ali, ele te ouvirá. E ele te ouvirá. Olhe para a minha vida e para a minha e para a sua vida. Nós somos improváveis, mas ali está escrito que Ele me ouvirá e te ouvirá. Se eu me arrepender dos meus maus caminhos, se eu me humilhar, se eu buscar, se eu orar. E Ele perdoará os meus pecados e curará a minha terra. Talvez você e eu somos magoadinhos demais porque fizeram algo conosco e nessa noite aqui nós estamos feridos. Mas Deus, Ele tem o poder de curar essa terra. Deus tem o poder de curar seu coração e te elevar de nível. Deus está aqui nesta noite para nos tirar do lugar de comodismo. O lugar que nós estamos desconfortáveis, mas nós estamos acomodados para te evoluir e te honrar. O Senhor Jesus, Ele quer te evoluir e te honrar nesta noite aqui neste lugar. Mas você tem que fazer com que Ele seja prioridade na sua vida. Porque sabe qual que é quanto Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que a nossa mente não é capaz de entender o tamanho e o poder dEle. Mas você sabe qual é a honra que Ele te dá? Do que Ele te chama? Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Deus fala que você é. Vós sois geração eleita. Sabe o quanto é importante isso? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e prioridade exclusiva de Deus. Você é de Deus, propriedade exclusiva dEle. O que é propriedade exclusiva sua, minha, é só meu. Você divide o que é algo seu, pessoal. O que é só seu, é aquilo que você tem muito ciúme, é só seu e você não quer. Tem coisas da sua vida que não tem como dividir. E você é propriedade exclusiva de Deus. Ele não vai te dividir.
Você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, você pode fazer o que quiser, Ele não vai perder você no caminho. Ele vai fazer situações acontecer para Ele te alcançar, mas a obra dEle se cumprirá na sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso é muito importante. É um ser muito importante, ser propriedade exclusiva de Deus. E quando nós olhamos aqui, ser essa propriedade exclusiva de Deus, ser esse povo de Deus, chamado e conhecido pelo nome dEle, não é ser perfeito, mas é tentar caminhar na presença de Deus. É fugir do erro. Quando Ele vem de encontro com você, o pecado é você sair correndo dele. É você entender que você tem que amar esse Deus e adorar, porque quando você se relaciona com Deus, o pecado ele não tem o poder de se aproximar de você, porque quando ele se aproxima, você está rodeado da presença de Deus, você está blindado da presença de Deus, e ele vem até você, mas quando ele chega próximo, ele chega, vem pensando que vai te pegar, Deus te defende e ele cai por terra, mas você tem que buscar. Você tem que entender a importância que você é para Deus. E você tem que entender o projeto que Deus quer fazer através da sua vida. E você precisa de se humilhar, entender e colocar Ele acima de todas as coisas, para que Ele venha honrar a sua vida. E quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei, vou contar aqui um relato muito breve da minha vida, desses dias que aconteceu. Foi o aniversário do meu esposo, semana passada. E ele não está aqui porque ele está lá no Pará, ele é caminhoneiro. E um beijo, eu sei que ele está assistindo, eu te amo muito. E ele estava esperando um serviço, já estava empregado, mas ele estava esperando um serviço, chamar ele, né? Estava com essa transição, mudando de serviço, e tá aquela peleja. Aí ele já estava contratado, mas em casa esperando uma carreta lá para ele ir. E ele muito ansioso para ir, e eu falei assim, eu vou organizar a festa do aniversário um dia antes, porque eu estou achando que esse povo vai chamar ele no dia do aniversário. E aí o aniversário era na quarta, eu fui lá na terça-feira, eu organizei tudo. Eu organizei o bolo, eu organizei os convidados, que é só a nossa família, mas aquela organização. E eu, terça-feira, tinha tudo comprado, tudo organizado, todo mundo convidado, e tudo certo para comemorar na minha casa. Quando foi 5h da tarde, desligado. Você tem condição de sair daí agora? Você tem essa disponibilidade de sair daí agora e vir para o Pará? Só que ele ia encontrar um amigo dele em Séries e ia pegar a carona com o amigo dele. E eu já dei aquela olhada assim para ele, assim, falei assim, não é possível. Mas o que ele ia fazer? Ele estava aguardando o serviço, não tinha o que fazer. Aí eu até entendi, não, tá certo, tem que ir mesmo. Mas eu queria que ele comesse pelo menos do bolo. Faltava meia hora para o bolo ficar pronto. Da hora que ele saiu para a hora que eu ia pegar o bolo, e eu fazendo a correria para ele comer o bolo, e ele arrumando as malas, eu ajudando, e eu ligando para um dos meus meninos, vai lá, busca o bolo, e o menino vai lá, o bolo não está pronto. E a mulher falou, meia hora, e ele falou, não posso esperar. Eu vou ter que ir. E eu fui daqui lá em Séries, muda dentro do carro, levar ele. Porque eu estava contrariada. Porque pelo menos o bolo eu queria que ele comesse. E ele tão angustiado, coitado, tão angustiado, porque ele não queria fazer aquilo comigo, mas ele estava angustiado. E ele pegava na minha mão e eu fingia que estava dormindo. E aí ele desceu do carro, ele entrou no caminhão do amigo dele, me abraçou e falou que me amava, e eu, vai com Deus, Deus abençoe. E vim embora. Na volta, eu vim meditando com Deus, falando com Deus, expressando a minha tristeza para Deus. E Senhor, por que eu estou muito triste? Por que eu estava triste daquele jeito? Por causa de um bolo, pensando, mas eu estou muito triste, eu estou muito magoado. Sabe o que o Espírito Santo falou? Quantas vezes a prioridade foi seu marido, não fui eu? Às vezes Deus permite que você se decepcione com pessoas que você tem colocado como prioridade, tem colocado no lugar de Deus. Quantas vezes eu coloquei meu marido no lugar de Deus?
Quantas vezes eu deixei de fazer para Deus? Eu tenho que amar, fazer meu papel de esposa, mas quantas vezes eu exaltei meu marido mais que Deus? Quantas vezes, não somente ele, quantas vezes eu fiz para os meus filhos, eu morri pelos meus filhos, desesperei por causa deles e larguei tudo, fui fazer para eles e não fiz para Deus. Quantas vezes? E Deus falou comigo, eu permiti, porque você tem que entender que a prioridade sou eu e não eles. Eles vêm depois de mim, mas primeiro sou eu. E quantos de nós fazemos isso? Quantas vezes você tem priorizado coisas, pessoas, mais do que Deus? Você tem olhado talvez para a sua família e tem olhado para assim, não, eu preciso fazer. Tem que fazer e corre, e Deus vai ficando, e você vai fazendo. E aí, eu entendi, meu coração, ele foi curado na hora. Quando eu cheguei na minha casa, já estava aliviada. Porque quando Deus fala, você fica bem na hora. Deus, ele instantaneamente, ele te limpa. E aí, meu aniversário foi ontem. Uma semana depois. Eu queria que colocasse a foto. Eu não gosto de bolo. Mas esse bolo foi especial, não pelo sabor, mas o que ele escreveu nesse bolo lá do Pará. Ele mandou me entregar uma foto, um buquê de flores, um perfume e um bolo do Pará. Eu falei, como é que ele fez isso? Ele fez uma armação boa. E elas estão olhando ali, mas vocês vão ler a frase do bolo. Eu nem liguei muito para o bolo, porque não é o que eu gosto, mas a frase. Eu falei, gente, eu pensei igual aquela pregadora de domingo, que ela falou assim, para mim casar de novo tem que andar sobre as águas. Meu marido é maravilhoso, olha lá. Sempre foi você e continuar sendo você a minha melhor escolha, a minha escolha. Parabéns. E quando eu olhei essa frase, eu fiquei assim, meu Deus, quase 20 anos de casado vai fazer. Que coisa mais linda. E Deus, ele encheu mais de alegria no meu coração, porque eu nunca fui tão honrada na minha vida num aniversário igual foi esse. As pessoas foram vindo, a mãe da minha nora foi vindo do serviço, foi enchendo a minha casa, e aquele povo fazendo uma janta, e fazendo aquela coisa, e meu Deus, e aquelas pessoas chegando, e eu sendo honrada, Deus me honrou tanto, e ele de lá do Pará, o povo cantando parabéns, fazendo chamada de vídeo, e eu naquela alegria, eu falei, Senhor, o Senhor tem algo novo sempre pra gente, o Senhor nos honra, e eu fui honrada ontem na minha casa, no meu aniversário, e eu glorifico a Deus, mas eu entendi que a prioridade é Ele. Então não coloque ninguém no lugar de Deus. O lugar dele é só dele. O lugar dele é só dele. Não é seu filho maior do que Deus na sua vida. Não é seu marido. Não é os seus afazeres. Não é nada do que você é maior do que Deus. Nem o inimigo e nem Deus. Ele quer saber do que você construiu aqui, do que você é. Você está aqui nesse movimento, sim, é ótimo. Mas o diabo não respeita a sua posição financeira, a sua posição profissional, a sua posição qualquer que seja que você esteja nessa noite. Ele não quer saber. O inimigo quer saber da sua fraqueza para ele te derrubar. E Deus quer saber do seu coração para te exaltar e te honrar e te fluir. Então olhe para Deus como prioridade. Ele é a sua prioridade. Ele é o que é de maior na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus sempre fluir na sua vida. Deixa Ele fazer na sua vida da melhor forma. É a forma que Ele faz. Não é a forma das nossas mãos. Nós podemos correr atrás de tudo. Mas quem decreta na nossa vida é Deus. Não é errado você correr, mas deixa Deus fazer o desejo dEle. Deixa Deus fluir, porque nós estamos aqui hoje. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus disponibilizou para nós estarmos aqui nessa terra, porque amanhã nós não estamos aqui mais, talvez. E no que vai ficar é o que nós construímos aqui, o que eu e você tem construído como homem e mulher de Deus, povo exclusivo de Deus, povo que é chamado pelo nome de Deus. O que você tem construído aqui? Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus fazer com que você seja honrado. Ame a Deus acima de todas as coisas, que Ele te colocará no lugar de honra. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha falar cada vez mais no seu coração. Que nessa noite você venha entender a importância que você tem, que você é. Porque quando você entende a importância que você é para Deus e coloca Ele no lugar certo na sua vida, Ele te honrará e acontecerá tudo o que Ele projetou e planejou para a minha vida e para a sua. Mas a questão é,
Você tem que dar o primeiro passo, porque Ele não vai invadir. Então, se está desconfortável aí, é porque Deus quer te mudar de lugar. Se veio de confronto com a sua vida, é porque o Espírito Santo de Deus está te trazendo desconforto para você sair do lugar que você está e ir para o lugar certo que Deus quer. E nessa noite, eu quero agradecer a vida da pastora Luciene, a vida do pastor Luiz por ter me convidado. O pastor Luiz me ligou, eu estava já deitada, sem óculos, eu vi uma coisa vermelha, falei, meu Deus do céu, meu marido está viajando, o que será que está me ligando nessa hora? Eu atendi assim, falei, na hora que eu olhei no relógio, falei, misericórdia, meu Deus, nem dormi mais, acabou, fui orar. Foi uma estratégia ótima, pastor Luiz, fui orar mesmo. Quero agradecer pela vida dele, pela vida da pastora Luciene, pela pastora Alessandra, que está ali, sempre ali me apoiando. Tem hora que eu vou na casa dela ali, meu Deus, que mulher de Deus que tem me ajudado, e a família dela. Quero agradecer minha nora, que está ali na reta final da gravidez. E eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, Dalila. Sempre que eu estou indo em alguns lugares, Deus, Ele leva a Dalila comigo. E ela tem sido a minha companheira, e eu sei que Deus vai fazer muito na sua vida. E muito obrigada por vocês. Muito obrigada. Porque Deus, eu sei que Ele fará na nossa vida a cada dia mais. Amém? Obrigado, André. Se não for pela manhã.